Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Você tem um bom desempenho nas suas negociações do trabalho? Você tem ideia do que você realmente precisa aprimorar em você para você ter sucesso nas suas negociações? Hoje nós vamos falar sobre uma habilidade chave para você ter sucesso numa negociação. Eu sou William Câmara, eu estou aqui com o... Gustavo Oliveira. E hoje nós vamos trazer aqui alguns exemplos sobre negociação, sobre uma comunicação que pode te ajudar a conseguir grandes resultados naquilo que você precisa no trabalho. Eu estava aqui conversando com o Gustavo e ele falou de uma palestra que ele participou há muitos anos atrás. Ele vai trazer uma sacada muito interessante para a gente começar o assunto. Quer começar, Gu? Sim, bom, a primeira vez que eu ouvi algo sobre o tema foi em 1998, 1999. Eu ainda trabalhava numa grande multinacional, ainda não tinha aberto minha primeira empresa. E eu fui num seminário, uns antigos seminários da HSM, que aconteciam naquela época. E estamos falando de muito tempo atrás, né? Não tinha videoconferência, não tinha essas coisas, né, pessoal? A gente está falando de 1998, 1999, ainda ali nos primórdios do desenvolvimento da internet. E ainda era muito limitada, né? Uma série de coisas. E aí eu fui num desses seminários, presencialmente, no IMB, sentei lá, vi lá o nome do cara, William Ury, a arte da negociação. Falei, pô, bacana, né? Estou iniciando minha carreira, acho que bacana ouvir alguma coisa sobre o assunto. E aquilo me marcou profundamente, me marcou até hoje. E uma das coisas que ele falava muito forte é quem ganha uma negociação, quem tem mais informação. E aquilo me marcou profundamente. E ele destrinchava, né, várias formas de você ter mais informação. E uma delas é você ser um bom ouvinte. Se você é um bom ouvinte, você está captando bastante input, está captando bastante informação que vai ser importante para você ter empatia, para você entender os pontos que a pessoa precisa, para sanar, né, as necessidades ali do outro lado, ao mesmo tempo você também olhar as suas necessidades para você chegar num denominador comum. Porque é muito comum as pessoas entrarem em negociação, né, e a pessoa querer impor a vontade dela, ela querer impor o ponto de vista dela. E ela não quer nem saber o que o outro lado está dizendo. Ela não quer nem saber quais são os pontos fundamentais, requisitos cruciais que a pessoa não vai abrir mão. E às vezes pode ser até valores que a pessoa não vai abrir mão. E é muito louco isso, porque parece, eu falando assim, não parece loucura? Parece estupidez você entrar numa negociação querendo impor seu ponto de vista, querendo impor só as suas necessidades, sem se preocupar com quem está do outro lado. É estúpido, não vai chegar a lugar nenhum. Ou você vai ter que entrar em guerra para ver quem ganha, quem é o mais forte. Mas não é negociação, aí é guerra. Mas acredite se quiser, Gus, é mais comum do que a gente imagina. Nos conflitos do dia a dia, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, muitas vezes o indivíduo ele quer sentir algo e ele vai fazer de tudo, de forma cega, como se tivesse com olhos ali, para tentar chegar naquilo que ele quer. Só que ele esquece que para ele conseguir muitas coisas, ele precisa de pessoas. E se ele não tiver a parceria dessas pessoas, ele não vai conseguir chegar lá, ele não vai sentir, não vai funcionar. Então, as sacadas que ele traz, né, de você conseguir captar informações, né, colocar o foco na pessoa, é muito mais do que ouvir simplesmente, é muito mais do que ter empatia, é entender qual a motivação da pessoa, onde aquela pessoa quer chegar. Porque quando você entende onde o objetivo dela, o que ela quer sentir no processo, o que motiva ela a continuar naquela negociação, naquele processo, se você não tem essa agilidade de perceber o que a pessoa precisa, o que ela gostaria, está focando só em querer impor a sua, você está perdendo muita informação, porque numa negociação, numa interação, num projeto qualquer, a gente está falando de entender a intersecção, o que conecta ali. Se você só quer impor, você vai precisar apenas de pessoas que te ouvem de forma cega e fazem aquilo que você quer. Você vai precisar de alguns soldadinhos ali, e vai virar uma guerra. Você não vai conseguir conectar grandes parceiros para crescer, para evoluir, né? Juntar forças para conseguir coisas muito maiores, né? Então, escutar é muito mais importante, vai além de entender, né, a pessoa, e sim onde a pessoa quer chegar, o que ela quer sentir, a motivação dela. Isso, né? Essa uma característica, uma estratégia, a gente pode resumir em escuta
ativa, né? E a gente pode destrinchar, né, tentando organizar tudo isso que a gente falou, seriam mais ou menos 3 fatores, né, dessa escuta ativa. Um é entender os valores fundamentais da pessoa que ela não vai abrir mão, que ela não vai abrir mão. Ela pode abrir mão de algumas coisas, mas outras ela não vai. Qual é o propósito, onde ela quer chegar, que visão dela, tal, tal, tal. E as necessidades fundamentais que ela também não pode abrir mão. Porque se ela abrir mão daquilo, ela perde o mínimo razoável. Ela continuar aquela negociação e aquilo fica sem sentido. Ou seja, um debate emocional sobre o assunto não faz sentido. Um debate puramente racional não faz sentido. Você também não está entendendo o lado do sentimento e do valor, né, importante para a pessoa. Então, mas no fundo, a habilidade fundamental é a escutativa, né? Pode parecer fácil quando a gente está falando aqui, mas no dia a dia, como você comentou agora há pouco, né, a pessoa está lá querendo impor a vontade dela, não consegue perceber. No dia a dia é um pouco mais difícil de tentar, de forma prática, conseguir resolver isso. Se você é a parte mais lúcida daquela situação e você está vendo alguém que não está conseguindo abrir mão, você vai precisar dar um chacoalhão naquela pessoa de uma forma educada, é claro, né? Olha, talvez você não tenha ouvido o que eu quero, o que eu preciso, então eu vou repetir para tentar deixar claro e a gente conseguir chegar num denominador comum. Se você é a parte que está menos abundante ali na situação, que não está conseguindo ouvir, geralmente olhe para o ambiente vai te dar sinais. As pessoas elas vão estar inconformadas com a tua reação e vão querer de alguma forma te comunicar alguma coisa. Então abre espaço para que o outro fale, né? Ou seja, fique em silêncio um pouco e deixa o outro falar. Peça para a pessoa falar, olha, eu acho que você está querendo falar alguma coisa, acho que eu falei demais, né? Você tem alguma coisa para colocar? Então, de forma prática, no dia a dia, né? É só você checar se você está na escassez ou na abundância. Aí você tem uma estratégia interessante para conseguir conciliar e chegar na solução do conflito. E sempre ainda há tempo da pessoa dar uns passinhos para trás para voltar naquele ponto de não guerra, né? Para voltar à negociação, né? Se você avançou muito o sinal e entrou em guerra, né, sem querer negociar, vamos dizer que você não estava atento, estava num dia ruim, né? Você volta, começa de novo. Só tem que ter o mínimo de humildade para dar esses passinhos para trás, né? Eu gosto muito, Gus, daquela frase que é muito utilizada pelos estadunidenses, a gente vê muito nos filmes, né? Me perdoa, acho que eu comecei com o pé errado. Vamos fingir que nada disso aqui aconteceu, vamos começar tudo de novo? Topa recomeçar a nossa conversa? Então, é o que você falou, sempre dá tempo, né? Sempre há tempo, sempre há tempo. A não ser que você já tenha. Às vezes, até quando você solta a flecha, sabe? Porque você tá mirando, né, com a flecha ali. Soltou. Ah, não dá mais tempo. Às vezes ainda dá. Se você der uns passos para trás e recontextualizar a coisa, deixar a poeira baixar. Às vezes ainda dá tempo, sim. É que depende do tamanho da flecha que você soltou, né? Muito bem. Acho que era isso, né? O Era nosso isso. bate-papo de hoje, nosso assunto. Espero que você tenha curtido e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!